O Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as regras para apostas online. Todos os jogos vão precisar ser certificados pelo governo. As regras para jogos de aposta online foram publicadas com o intuito de regularizar o setor no Brasil, além de garantir a segurança jurídica do apostador, empresas e funcionários. Com isso, as plataformas sediadas no país estão autorizadas a oferecer jogos online, desde que sigam as seguintes diretrizes. No momento da aposta, os jogos devem indicar o fator que determina quanto o apostador vai receber, caso seja premiado. É obrigatória a divulgação da tabela de pagamentos, indicando todas as possibilidades de ganhos antes da realização do lance. Os jogos não podem ser oferecidos de forma física, como caça-níqueis, que continuam proibidos por lei. E o resultado do jogo online deve ser determinado por um desfecho de um evento futuro. No começo do mês, a Secretaria de Prêmios e Apostas já tinha determinado que as plataformas precisam fazer uma classificação de risco dos apostadores. Além disso, qualquer tipo de operação suspeita precisa ser comunicada ao COAF. E assim como acontece com as empresas de apostas esportivas, as empresas devem fornecer algumas informações sobre o jogo de forma clara e justa. A nova regulamentação prevê itens obrigatórios no design dos sites e aplicativos, como clareza nas informações sobre apostas mínimas e máximas, mostrar a tabela de pagamento no início e durante o jogo, apresentar arte mostrando como ganhar prêmios, como o resultado deve ser aleatório, o jogo não pode prometer futuros ganhos e os prêmios não devem mudar depois que a aposta for feita. Quem vai nos explicar quais devem ser os impactos dessa regulação é o advogado Scheiner Asfora, presidente nacional da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Minha primeira pergunta é justamente relacionada à possibilidade de crimes envolvidos na atuação dessas empresas e companhias. Quando a gente fala em jogos de azar, em caça-níqueis, sempre tem a preocupação da lavagem de dinheiro, por exemplo. Do jeito que o Brasil tem atuado, o governo tem atuado, dá segurança para a gente acreditar que isso não vai ocorrer? Ou há um risco grande da gente ver essas empresas serem usadas de fachada por crimes organizados? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Essa portaria que foi publicada pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela vem a regulamentar a Lei 14.790 de 2023, que prevê que há de ter portarias mais claras aos apostadores para se dar uma segurança jurídica. E com relação a isso, a portaria também, a portaria foi publicada hoje a 1.207 de 2024, mas já no início do mês foi publicada uma portaria que é a portaria 1143. Essa sim que trata das regras de compliance, de estar em conformidade, exatamente isso, Gustavo, que você coloca, para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, questão de financiamento ao terrorismo, para que as organizações criminosas não possam atuar em lavagem de dinheiro, atuar apostando, utilizando de apostas para lavar o seu dinheiro. Então, essas portarias visam exatamente essa regulamentação. Então, são regras de compliance, de estar em conformidade para que venha prevenir esses tipos de crimes correlatos, principalmente a lavagem de dinheiro. Então, é necessário que haja essa implantação e, o mais importante, que se tenha uma fiscalização rígida para exatamente não ficar só numa portaria vaga, mas que as autoridades possam sim ter essa fiscalização de perto, possa cobrar dos agentes que venham a explorar os jogos online, os jogos esportivos, possa realmente estar fazendo o papel da prevenção para que não se utilize de crimes, para que os criminosos, para que não possa vir a um impacto negativo, jogos, e aí tem essa correlação com o crime, então tem que ser bastante fiscalizado essas regras a serem implantadas. Então, por isso que essa portaria do início do mês veio a regulamentar essa questão da prevenção da prática de crimes. Como exemplo, algumas atividades que tiverem indícios de crimes, lavagem de dinheiro, outros crimes correlatos,
possa ser, sim, aquele que explora o jogo tem por obrigação comunicar ao COAF essas operações tidas como suspeitas, tidas como indícios da prática de crimes. Doutor, então como você avalia os principais tópicos dessa regulamentação? Você acredita que apostadores e empresas estão bem amparados ou ficou ali alguma brecha, algum espaço para a realização de atividades ilegais? Ainda é muito novo essa legislação, é muito nova a legislação, as portarias. E claro que com o passar, a própria lei que veio a disciplinar, que é a 14.790 de 2023, né, outorga ao Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e de Apostas, exatamente essa regulamentação. Então, se regulamentou a questão dos jogos agora, nessa portaria, os jogos online, a questão das esportivas já estavam regulamentadas e se vai se aprimorando, mas ainda há muito a se evoluir, sim. Há de se dar mais transparência, há de se dar uma disseminação para todos aqueles que pretendem se arriscar nessas apostas, para dar essa segurança, não só a empresa que está a explorar, né, como também os apostadores se sintam mais seguros. Mas hoje, realmente, ainda é algo muito nebuloso, ainda não há regras claras, ainda com relação ao ganho das casas de apostas, né, aqueles exploradores. A questão de limites também é importante que se avance o Ministério da Fazenda, através das autoridades, se avance a questão de colocar limites, de repente até limites diários de apostas, para que não extrapole e deixar regras mais claras. Então, é nesse sentido, para que se evite tanto a questão do superendividamento, né, a questão de não alimentar o vício dos apostadores, como também para prevenir crimes. É nesse sentido que eu entendo que deva ainda ser mais debatido essa lei e também essas portarias, dar mais publicidade para que se tenha uma maior segurança. Da forma que está, é um avanço. Se avançou, mas ainda não é o ideal. O ideal é que se dê mais segurança, que se tenha mais debates, que chame audiências públicas, né, que realmente venha a ter mais legislação e que se tenha mais controle. Mas, muito mais importante do que a legislação é a fiscalização, é a prevenção para que não tenha prática de crimes. Por falar nessa fiscalização, na portaria cita-se o uso do COAF para investigar possíveis operações suspeitas. Além do COAF, haverá mais alguém para ficar de olho justamente nessas operações? E também do ponto de vista tecnológico. A portaria fala sobre o algoritmo que tem que ter determinado encaminhamento para justamente ser um jogo de sorte, não algo, vamos dizer, enviesado para determinado resultado. A gente tem tecnologia, ou tem órgãos para justamente fiscalizar isso, esses caça-níqueis? Além do COAF, né, como bem dito, há o Ministério Público, né, que tem a sua função, há a Polícia Judiciária também, que está se estruturando nessa revolução tecnológica, há delegacias especializadas para que venha coibir esses tipos de crimes, né, online, crimes cibernéticos. Então, podemos sim estar melhor estruturando a Polícia Judiciária, as polícias especializadas, além, claro, do próprio COAF, o Ministério Público. Então, são órgãos fundamentais para que possa estar fiscalizando, para que possa estar dando diretriz e possa estar também a questão da prevenção. E o mais importante, não digo, é chamando essas pessoas que exploram, né, as apostas para que recebam orientações. Eles devem ter uma estruturação da parte do seu departamento jurídico, com mais transparência, dando exatamente essas informações. Temos, por exemplo, a questão de lei anticorrupção no país, questão do compliance, que prevê o compliance. Então, não é diferente, né, de uma empresa. Então, essas empresas que exploram os jogos online têm que se amoldar exatamente essas regras a toda a legislação brasileira. E temos o COAF, temos a Polícia Judiciária, temos o Ministério Público e o Judiciário para apreciar todas essas condutas que possam ser, claro, sair da esfera da licitude e indo para a ilicitude tem que ser coibido, tem que ser responsabilizado para a proteção da sociedade. Doutor, te agradeço pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você.
Obrigado, Renato. Estamos à disposição.